Bom, então o que vem a ser uma equação termométrica? Na verdade, uma equação termométrica é a gente encontrar uma fórmula que vai servir para a gente conseguir igualar essas duas escalas. Por exemplo, eu consegui saber quanto uma temperatura em Fahrenheit equivale à temperatura Celsius. Tá? A fórmula geral, né, da equação termométrica, ela é dada por T, que é uma temperatura que eu vou definir ou vou ter que procurar, menos a temperatura no ponto de gelo, tá? Tudo isso dividido pela diferença entre a temperatura do ponto de vapor, né, do ponto de ebulição, menos a temperatura do ponto de gelo. Isso daqui, se a gente observar bem, é o intervalo entre a primeira medida e a última medida daquela escala. Então, aqui uma legenda, né? Geralmente o T é a temperatura que a gente quer descobrir, e o TG é a temperatura do ponto de gelo, o TE temperatura no ponto de ebulição. A gente pode montar a equação para a escala Celsius. Então, vamos supor, tá? Eu quero descobrir uma temperatura T. Então, eu não vou mexer nesse T aqui, tá? Eu vou substituir só as outras unidades que eu tenho. Tá? Na escala Celsius, o ponto de gelo, a gente tem que sempre lembrar que é o ponto onde o gelo derrete, que é 0 grau. Tá? E a temperatura de ebulição é 100. Nessa fórmula aqui eu vou ficar com T menos 0 sobre 100 menos 0. Ou seja, eu posso simplificar essa fórmula da seguinte maneira. Tá? TC sobre 100. Para que a gente usa isso? Obviamente, esse TC eu chamo por causa que é a escala Celsius, tá? Para a gente poder diferenciar. Só com essa fórmula eu não consigo fazer nada. Então, no caso, eu vou precisar saber a temperatura que eu quero igualar. Então, por exemplo, eu quero saber na escala Fahrenheit. Então, eu vou igualar isso daqui à equação termométrica da escala Fahrenheit, como a gente já vai ver. Tá? Um detalhe aqui, ó, que vamos supor uma temperatura de 100 graus Celsius. Os 100 graus Celsius, na temperatura Celsius, obviamente isso aqui é muito quente. Tá? Mas se a gente transformar para a escala Kelvin, a gente vai ver que é uma temperatura muito fria. Só que se a gente olha na escala Fahrenheit, é uma temperatura agradável. Então é só para a gente entender que existe uma diferença considerável aqui entre as unidades. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Tá? Para eu encontrar as equações termométricas para as outras escalas. Então vamos voltar para cá. Para encontrar na escala Fahrenheit, por exemplo, eu vou ter que substituir dessa mesma forma, só que usando os pontos de gelo e vapor daquela escala. Tá? Na escala Fahrenheit, essa daqui, o ponto de gelo é de 32 Fahrenheit. Então aqui em cima eu ficaria com T menos 32. Tá? A temperatura de ebulição na escala Fahrenheit, ela vale 212. Tá? Então aqui eu ficaria com 212 menos 32. Então, T menos 32 sobre 212 menos 32. 212 menos 32 é 180, então eu ficaria com essa relação aqui. Tá? Na escala Kelvin, o ponto de gelo vale 273 e o ponto de vapor 373. Então aqui eu ficaria com T menos 273 dividido por 373 menos 273, que dá 100. Então, em resumo, eu ficaria com essa equação aqui. Tá? Isso aqui que a gente fez, gente, é uma dedução da equação termométrica de cada um. Agora, se eu quiser saber equivalência, eu vou ter que igualar isso daqui, como a gente vai ver daqui a pouco.